Você sabia que a aveia, além de ser uma excelente fonte de vitaminas, ela também é ótima para controlar o índice glicêmico? Sem contar que deixa o pão muito macio e saboroso. Olá, eu sou a Rafa e hoje nós vamos fazer esse pão com aveia. Então, antes de começar o pão, eu quero só mostrar essas aveias que dá para fazer o pão das duas maneiras, tá? Dá para fazer o pão com aveia de flocos maiores, né? O flocão. Você pode até comprar um pacote grande, se você fizer muitos pães. Ou pode ser essa aveia de flocos finos, tá? Essa aveia maior deixa o pão mais bonito no final. Bom, então, para fazer esse pão, nós vamos usar água, farinha, óleo, açúcar, sal e fermento biológico seco. E vamos usar, claro, como eu disse, a farinha, ou melhor, aveia em flocos finos, tá? Eu vou usar finos dessa vez. Aquele pacotinho, uma caixinha pequenininha mesmo, ela tem aproximadamente, uns tem 170, outros 200 gramas, enfim, depende da marca. O mel e o iogurte que nós vamos usar, esse aqui eu vou usar o iogurte integral. Eu compro desse que vem já 900 ml, 1 litro, tá? Eu compro o integral, mas se você, por exemplo, tiver de sabor, não tem problema, ele dá certo também, ok? A farinha, se você quiser colocar uma xícara da integral e o restante da farinha branca, você pode também e fica bom, tá? Esse que eu vou fazer hoje vai ser só com farinha branca, mas você pode. O açúcar mascavo você também pode substituir pelo açúcar branco ou demerara. Também é uma opção. Eu vou usar o óleo de soja, mas você pode usar óleo de coco, de preferência o que não tem sabor, para não alterar, porque esse deixa um pouco de resíduo, né, no sabor. Então, vamos lá. Uma xícara de água morna, 240 ml, tá? Morninha. Aí, você coloca o 200 ml desse iogurte. 200 ml, quase uma xícara cheia, tá bom? Lembrando, se você for fazer de sabor, não vai alterar no pão. Eu já fiz e deu certo, tá bom? Aqui o iogurte vai ajudar na maciez. 2 colheres de sopa do açúcar, aqui eu fiz mascavo, lembrando que você pode substituir, ou você pode inclusive diminuir, deixar apenas 1 colher. Até porque você já vai colocar o mel. Então, aqui nessa minha receita, como ele rende 2 pães, eu vou colocar 2 colheres bem cheias na massa. E depois, no final, é uma opção colocar por cima do pão também. Eu faço isso e fica muito gostoso. 1 colher de sopa bem cheia de fermento biológico seco. Não chega a dar um saquinho. Eu prefiro fazer em colheres, porque senão fica muito fermento. É só ter paciência que a massa cresce bem. Muito fermento deixa com má digestão. 50 ml de óleo ou 1 xícara de café, aquela pequenininha. E meia colher de sopa de sal. Esse pão, ele é adocicado. Mas, se você quiser deixar um pouquinho mais salgado, então é só diminuir o açúcar e aumentar o sal, tá? Então, lembrando, eu vou pegar uma caixinha, essa daqui tem 200 gramas. Eu quero colocar 100 gramas. Se você não tiver uma balança, você pode pegar o saquinho e dobra, que metade representa mais ou menos 100 gramas, tá? O ideal seria pesar. Esse meu tá pesado. Então, 100 gramas da aveia. Lembrando que você pode fazer com aquelas de floco, não vai alterar na textura da massa, tá bom? Mexe bem. E agora, como eu falei, uma opção é você colocar uma dessa integral e o restante branco, ou só branco, como eu tô colocando agora, tá? Uma integral dessa tem 240 ml mais ou menos, que é aproximadamente uns 150 gramas. A farinha você vai colocando aos poucos, lembrando, é só até ela encorpar na massa. Cuidado colocar tudo de uma vez, senão sua massa fica muito seca.
Então, você vai sentindo a massa tem que ficar macia, e depois que incorporou toda a farinha, aí você começa a sovar. Olha que ela fica meio grudenta, não tem problema. Essa massa, ela tem que ficar meio grudenta para ficar bem macia. Depois que você sovou uns 5 minutinhos, deixa descansar por uns 30 minutos, tá? Só para ativar o glúten. Aqui ela não vai fermentar. Deu os 30 minutos que ela descansou, eu vou dividir essa massa, porque eu vou fazer em 2 formatos de pães, tá? Aqui vai dar aproximadamente 2 pães de 500 e poucos gramas. Então, você só vai jogar um pouquinho de farinha para facilitar o corte. Se você não tem uma balança, tenha um bom senso na hora de dividir. Observe se os 2 pedaços ficaram parecidos. E se você vende, precisa de uma balança. Não dá para vender pães com pesos diferentes, né? Então, uma massa eu vou fazer o pão tradicional. Vou abrir com um rolinho, e venho fechando. Repare que fica grudando mesmo a massa, não tem problema, vai ajeitando. E agora, eu vou ajeitar na minha forminha. E agora que eu vou levar esse pão para fermentar. Olha, eu usei a forminha número 2, que tem um tamanho de aproximadamente 11 por 25, mais ou menos isso. Agora, eu vou deixar esse pão crescer até dobrar de tamanho e vou assar. O outro eu vou fazer em forma de bisnaguinha. Se você não tem uma balança, faça aquele esquema de 2 dedos, tá? Boleie os pedacinhos para ficar mais fácil para você trabalhar depois. Você pode abrir com um rolo ou abrir com os próprios dedos, forma a bisnaguinha, coloca na forma untada com óleo, deixa crescer por uns 50 minutos ou até dobrar de tamanho. E aí, nós vamos assar esses pães em forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Olha aí. Repare que eles estão bem amarelinhos. Olha que bonito que ficaram. E olha a maciez desse pão. E você pode deixar assim, ou se você quiser, é o que eu faço, eu jogo mel por cima com aveia, eu jogo aveia. Fica muito gostoso. Dá um sabor esse mel por cima com a aveia, é espetacular, delicioso. Quem for vender, só deixar secar bem, porque, olha, observem, o mel ele escorre um pouco, depois o pão absorve, aí dá para você embalar, tá? Então, é um pão muito bom de vender e com uma propriedade nutricional incrível. Vale a pena a dica, hein, gente?